Olá, meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com toda a sua casa, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais um devocional. Nós estamos falando a respeito de Daniel e hoje eu convido você para participar desse momento tão gostoso, descrito Daniel no capítulo 5, profeta Daniel, capítulo 5. Contextualizando, irmãos, o que acontece aqui agora? Agora o rei Nabucodonosor já saiu de cena e agora o rei que comanda, o rei que governa é o Belsazar. E esse Belsazar, ele agora está tudo uma festa, uma maravilha. Ele convida 1000 pessoas, dá bebida, vinho à vontade para 1000 pessoas, bebe, a palavra diz que ele bebe juntamente com as 1000 pessoas. E ainda assim ele pega os utensílios que foram roubados lá do templo de Jerusalém, bebe nas taças, oferece para os convidados, dá louvores a outros deuses. Olha, uma bagunça, uma aberração total. Quando isso tudo está acontecendo, vem na parede mais clara do palácio uma parte de uma mão que começa a escrever por si só. Olha que situação aterrorizante, irmãos. Uma mão escrevendo e ela traz algumas escritas naquela parede. O rei então fica totalmente enfraquecido, totalmente atônito, e ele fica totalmente desesperado, manda chamar os adivinhos e ele fica muito preocupado. Uma situação totalmente inusitada para quem estava num bem bom lá para danar, né? Então, quando ele bate esse desespero total, a rainha percebe tal desespero e ela chega para o rei e fala assim: calma, calma, rei. É o seguinte, tem aqui no palácio ou nas proximidades uma pessoa que o Nabucodonosor acreditava, confiava, e este homem dizem que tem assim um espírito excelente. E isso está descrito logo ali no versículo 3, é o versículo 12, capítulo 5, versículo 12. E é aí que eu queria debruçar um pouquinho com você agora. Um homem de um espírito excelente como foi Daniel. E este homem com espírito excelente, ele foi trazido logo após os encantadores, os magos disserem que realmente não conseguiam decifrar aquelas grafias descritas naquela parede. Esse homem foi chamado à presença do rei e, infelizmente, não deu uma notícia muito boa para o rei. Disse para o rei que, assim como o antecessor, né, não tinha se humilhado, não tinha aceitado a presença de Deus, não tinha aceitado a grandeza de Deus sobre o homem, porque para ele, igualmente, Belsazar, assim como Nabucodonosor, continuava acreditando na sua nobreza, nas suas proezas e no seu orgulho e soberba. E isto estava por demais atrapalhando, e é essa a razão do desespero dele. E a notícia não foi muito boa. Ele trouxe a informação de que aquelas grafias diziam o seguinte, que o rei foi observado, foi contado em seu reino e o tempo dele tinha acabado. Pesado foste na balança e achado em falta, assim como trazia as definições daquelas palavras, e disse para o rei o seguinte: para você não dá mais, é o fim da linha. Mais uma vez a soberba tomando conta das pessoas, daqueles arrogantes, e realmente trazendo o fim da linha, o fim da vida, e a arrogância nos faz pecar com o Senhor. Mas o que eu queria mesmo falar com você é sobre este espírito excelente que habitava no coração do profeta Daniel. Irmão, um espírito excelente, quem tem um espírito excelente? É uma pessoa bondosa, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa coesa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa ponderada, é uma pessoa que valoriza a presença de Deus na sua vida. As suas atitudes demonstram a grandeza que há no seu coração, na sua fé. Enfim, é uma pessoa exemplar. É uma pessoa exemplar por onde passa, por onde anda. Ela é realmente um cristão por excelência. Esse espírito de excelência, ele deve ser buscado por todos os cristãos. Eu, você, nossa família, todos nós
temos que buscar e alcançar esse espírito de excelência, esse espírito de quem se esvazia de si mesmo e tem Deus como a sua âncora, o seu baluarte. Eu gostaria de terminar esse devocional citando para você o versículo que está descrito no livro de Mateus, o capítulo 5, e o versículo é o 3º, quando Jesus cita as bem-aventuranças. E ele diz assim, lá nesse versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Irmãos, pobre de espírito, o que nos leva a um espírito de excelência é sermos pobres de espírito. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados, felizes os pobres de espírito. Nós podemos caminhar por duas vertentes. Você está me ouvindo agora, você pode pensar da seguinte maneira: eu vou chegar para Deus e vou falar assim: Deus, tudo que eu sou uma pessoa genial, eu sou uma pessoa com essas características, com esses adjetivos que foram descritos de uma pessoa de espírito excelente. Mas mesmo assim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, continue cuidando dos meus passos, porque mesmo eu sendo assim, um bom marido, um bom patrão, um bom filho, um bom empregado, um bom professor, um bom aluno, em tudo eu dependo de ti. Ou você pode ainda caminhar por uma segunda vertente. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho nada disso, eu queria ser bom, não sou, eu queria ser exemplar, não sou, eu queria ser um bom marido, eu não sou, eu queria ser um bom pai, eu não sou, mas eu tenho vontade, Senhor, eu tenho vontade, e eu quero me colocar diante de Ti agora como uma pessoa pobre de espírito, que não tem o que deseja, mas ele se apresenta diante do Senhor dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim, eu vou me esforçar e eu vou conseguir ser melhor, eu vou conseguir ser uma pessoa de espírito excelente, um espírito que foi encontrado no profeta Daniel. Que nós possamos chegar à estatura de Paulo, né? que disse: miserável homem que sou. Olha, se o apóstolo Paulo disse, com tudo que ele era, disse de si mesmo: miserável homem que sou, como deve ser a nossa postura diante do Senhor. Então, irmãos, que eu e você possamos alcançar este espírito excelente que foi visto no profeta Daniel. E aí eu serei melhor, você também, nossas casas, nossas famílias, nossa igreja, todos nós seremos melhores, e o reino de Deus, o reino do Senhor, que está logo ali, nos esperando, Ele quer ver pessoas atravessando ali, para aquele lugar, pessoas de espírito excelente. Obrigado por ter ficado até aqui conosco, neste devocional. Um grande abraço, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.